Estamos de volta aqui então para mais um vídeo e hoje a gente vai analisar e reagir ao discurso do Bolsonaro, o pronunciamento dele após ter perdido as eleições. Então, humilhado, 48 horas depois, o Bolsonaro finalmente apareceu. E a primeira coisa que a gente tem para dizer sobre esse pronunciamento é que ele é ambíguo, e ele é ambíguo propositalmente. Então o Bolsonaro, ele não reconhece o resultado das eleições e não deixa isso completamente claro. Ele não faz o que se espera de um presidente da República, reconhecendo a vitória de Lula sobre ele. E sobre esse assunto a gente pode tirar algumas conclusões. Então fica até o final do vídeo para você entender o que esse pronunciamento diz sobre o Bolsonaro, diz sobre a estratégia que o Bolsonaro está tomando nesse momento e como a gente deve agir a partir daqui, vendo essa coisa. Então se inscreva no canal, aqui a gente faz análises de assuntos que pautam debate público, principalmente tratando de política, e tem alguns vídeos de ciências também. Deixa também o seu like e, é claro, eu quero saber a sua opinião sobre esse assunto. Se faltou alguma coisa para eu comentar aqui nessa análise, ou se você concorda com as coisas que eu vou dizer aqui. Então vamos ao vídeo em si, vamos ver o que o Bolsonaro tem a dizer nesse pronunciamento dele. Quero começar agradecendo os 58 milhões de brasileiros que votaram em mim no último dia 30 de outubro. Então ele agradece a quem votou nele, muito tardiamente. A gente já vinha falando a respeito disso, sobre o gado que está fechando as rodovias no Brasil. E a gente vinha falando que, embora alguns apoiadores do Bolsonaro estejam com essa atitude golpista, eles fazem isso mesmo sem o presidente sequer ter agradecido pelos votos que recebeu. Então, o Bolsonaro, percebendo que essa crítica poderia ter efeito negativo na imagem pública dele dentro dos grupos de apoiadores fanatizados, ele aparece iniciando o discurso com esse agradecimento. Só que essa não é a parte mais importante desse pronunciamento. Vamos continuar vendo o vídeo então. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. Então perceba que ele diz que os movimentos, a baderna que os apoiadores dele estão fazendo fechando as rodovias, são fruto de indignação com uma suposta injustiça que o bolsonarismo sofreu durante a eleição. Ele não deixa claro que tipo de injustiça é essa, ele não deixa claro se ocorreu fraude, se ele está alegando que ocorreu fraude durante as eleições, ele não deixa claro se ele está falando sobre as posturas do Alexandre de Moraes e do TSE e de outras instituições que tiveram que podar os anseios golpistas do Bolsonaro e os crimes eleitorais que ele e os apoiadores dele cometeram durante a campanha inteira. E essa estratégia de se manter obscuro no pronunciamento, de falar as coisas mas não falar ao mesmo tempo, de se manter ambíguo, é intencional. Primeiro, porque radicaliza a base do Bolsonaro ainda mais. Então, a gente já vem vendo em grupos de apoiadores do Bolsonaro, eles dizendo, por exemplo, que o silêncio dele quer dizer alguma coisa, que o próprio silêncio do Bolsonaro já é um chamado para a ação. E quando o Bolsonaro adota essa postura durante o pronunciamento dele, dizendo que ele sofreu uma injustiça aí, uma injustiça que a gente não sabe que tipo que é, a gente não sabe de que natureza de injustiça que ele está falando. Esse tipo de pronunciamento não muito claro é uma tentativa do Bolsonaro aparentar-se como vítima para os apoiadores dele. Daí, outro motivo para o Bolsonaro se manter com essa postura é para desacreditar também a mídia e as instituições. Então o Bolsonaro, durante todo o pronunciamento, ele não vai deixar as coisas muito claras, porque o intuito dele, na verdade, é de fazer com que os veículos de comunicação e as instituições reajam ao discurso que ele está dando aqui. Então, quando, por exemplo, um jornal faz uma cobertura sobre esse pronunciamento e diz que o Bolsonaro, por essa frase aqui que ele disse, acusou fraude nas urnas, ele depois pode dizer o quê? Eu não acusei fraude nenhuma. Eu só disse que as pessoas estão revoltadas nas ruas porque elas se sentiram injustiçadas durante as eleições. Mas eu não disse que a eleição foi fraudada, a hora é essa.
Então é uma estratégia muito comum do bolsonarismo, ele tem utilizado essa estratégia durante todo o governo dele, durante todos esses últimos 4 anos, de falar alguma coisa absurda, deixar que a mídia falasse a respeito disso e depois recuar, dizendo que a mídia fez uma cobertura sensacionalista ou uma cobertura que não favorece a ele e que divulgou mentiras. Daí ele desacredita a mídia, os apoiadores dele desacreditam a mídia junto com ele. Muitas vezes a gente vê o gado que apoia ele aderindo às pautas que o próprio Bolsonaro fala e depois recuando com base no pronunciamento mais recente. Então os bolsonaristas eles não têm muitas pautas concretas, né? Eles não têm objetivos muito concretos, eles seguem o que o presidente fala sem muito questionamento. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas. Mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda. Sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. Então aqui o Bolsonaro ele tem uma oportunidade de repudiar as manifestações que estão ocorrendo a favor dele, a favor do golpe que ele sempre prometeu aos apoiadores, que não terão essa intervenção militar que eles tanto pedem. Só que o Bolsonaro ele não repudia as manifestações. Ele faz isso de forma muito indireta. Ele diz que repudia a forma como os apoiadores estão agindo, dizendo que esses métodos eles se comparam com os métodos da esquerda. Então, mais uma vez, é o famoso e o PT e o Lula. E ao invés do Bolsonaro assumir responsabilidade por ensejar os fascistas que o seguem a engajar-se nesse tipo de manifestação antidemocrática, ele critica a oposição. E aí, é claro, a gente já tem visto em outras análises também, que o Bolsonaro, com essa tática de não reconhecer o resultado das eleições, de demorar tanto para se pronunciar, ele perde capital político. E por que o Bolsonaro engaja nesse tipo de atitude, mesmo perdendo capital político? Porque o Bolsonaro ele tinha muita certeza de que ele ia ganhar as eleições. Então ele aparelhou completamente a máquina pública. A campanha dele cometeu todo tipo de assédio eleitoral. A PRF tentou um golpe. O investimento que o Bolsonaro fez em cima da campanha eleitoral foi gigantesco. E o Bolsonaro perdeu mesmo assim. E aí, por que ele precisa instaurar esse clima de caos, não dissipando de forma direta os seus apoiadores, e sim só fazendo esse discurso para manter uma fachada, para ele poder dizer depois que é contra esse tipo de manifestação antidemocrática, caso seja indagado sobre isso. Bem, o Bolsonaro ele faz isso porque agora que ele vai ter que sair da presidência da República, ele torna-se pela primeira vez nos mais de 30 anos de vida política em que o Bolsonaro não fez nada de benéfico para o país e para o povo brasileiro, agora o Bolsonaro pode ser punido pelos crimes que ele cometeu enquanto seguia sua carreira política. Então o Bolsonaro ele quer instaurar esse clima de caos no país para poder utilizar esse caos como moeda para negociar uma anistia. Então, esse criminoso chamado Jair Messias Bolsonaro, esse fascista, esse genocida, ele está morrendo de medo de ser preso. E isso daí se relaciona muito com essa notícia daqui. Então, o Bolsonaro, após perder as eleições, ele tem se reunido com várias autoridades, inclusive com o STF. Então, por CNN Brasil, reunião de Bolsonaro no STF teve clima tranquilo e reconhecimento dos resultados eleitorais, dizem interlocutores. Oficialmente, a corte afirmou que foi destacado por todos a importância da paz e da harmonia para o bem do Brasil. Então, Bolsonaro procura negociar com o STF, no lugar de ser preso, apaziguar o país e deixar de lado essas inclinações golpistas dele que estão instaurando o caos no Brasil. Então olha só na notícia o que diz. O presidente da República deixou claro aos ministros do STF que reconhecia o resultado das urnas. Na saída do Supremo, o ministro Edson Fachin, um dos que participou da reunião, afirmou que o Bolsonaro, entre aspas, utilizou o verbo acabar no passado. Ele disse acabou, portanto, olhar para frente. Então percebe como que, para a gente conseguir tirar alguma declaração que soe minimamente
como o Bolsonaro reconhecendo o resultado das urnas, a gente tem que espremer cada frase do Bolsonaro para sair uma gota de consciência democrática. Então, essa atitude dele de ser tão subliminar com relação ao resultado das urnas se deve ao fato do Bolsonaro não querer ter, por exemplo, um vídeo dele para ser divulgado para os seus apoiadores, dizendo que ele reconhece o resultado das urnas e os pedindo para parar de questionar as eleições. Então o Bolsonaro está se esforçando muito para não deixar vazar nenhuma declaração que possa tirar dele essa alternativa de negociar algo que possa levá-lo à impunidade. A direita surgiu de verdade em nosso país. Nossa robusta representação no Congresso mostra a força dos nossos valores: Deus, pátria, família e liberdade. Formamos. E é isso, o Bolsonaro cita mais uma vez o lema fascista do integralismo. Não é nenhuma surpresa, a gente já comentou sobre esse assunto, então vamos continuar vendo o resto do vídeo. Formamos diversas lideranças pelo Brasil. Nossos sonhos seguem mais vivos do que nunca. Somos pela ordem e pelo progresso. Mesmo enfrentando todo o sistema, superamos uma pandemia e as consequências de uma guerra. Então isso daqui é a mesma coisa que a gente já viu nos debates. O Bolsonaro não assume responsabilidade por nada do que ele fez e culpa todo mundo, tudo o que for possível para justificar a própria incompetência. Então, se tem gente passando fome no Brasil, a culpa é da pandemia, a culpa é da guerra, a culpa é do PT, da esquerda, da mídia, das instituições, do Alexandre de Moraes, mas nunca é dele. Sempre fui rotulado como antidemocrático e, ao contrário dos meus acusadores, sempre joguei dentro das 4 linhas da Constituição. Nunca falei em controlar ou censurar a mídia e as redes sociais. Então, mais uma vez, um ataque para o Lula. A gente já comentou sobre essa questão da necessidade de regulação da mídia. Isso daqui é, mais uma vez, para ecoar entre os apoiadores o discurso raso do Bolsonaro de defesa das liberdades, que não significa nada. Enquanto presidente da República e cidadão, continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição. É uma honra ser o líder de milhões de brasileiros que, como eu, defendem a liberdade econômica, a liberdade religiosa, a liberdade de opinião, a honestidade e as cores verde e amarela da nossa bandeira. Muito obrigado. Isso se relaciona muito com uma notícia antiga em que o Bolsonaro é perguntado sobre quais são os grandes feitos do governo dele e ele diz: antigamente você não via as cores verde e amarela por aí, antigamente você não via a bandeira do Brasil por aí, agora você vê toda hora. Então, o grande feito, de acordo com o Bolsonaro, do governo dele, é que as pessoas estão utilizando mais a cor verde e amarela. As pessoas estão passando fome também. 700 mil brasileiros morreram na pandemia, mas o grande feito do governo dele é a defesa do verde e do amarelo. Patriotism is the last refuge of scoundrels. E é isso, ele sai, não reconhece o resultado, é um fascista mesmo, um golpista. Também tem toda a questão que o Bolsonaro ele é muito egocêntrico, ele é um ególatra, e ele está tentando preservar o próprio ego depois dessa humilhação de ser o primeiro presidente da República desde que se instituiu o recurso da reeleição a não ser reeleito. É melhor já ir embora. Tem um outro vídeo também que mostra o depois que o Bolsonaro começou a sair da coletiva de imprensa. Nesse dia, ele deixou os jornalistas esperando mais de 1 hora para esse pronunciamento de 2 minutos dele. Daí teve um jornalista que gritou o que a gente queria gritar. O senhor não vai reconhecer a derrota! Presidente! Uma palavra, o senhor tem que reconhecer a derrota! Presidente! E é isso, tem que reconhecer a derrota. É um mau perdedor, uma criança birrenta no corpo de um fascista idoso
E a partir daqui, a gente só pode chegar à conclusão de que é muito importante assegurar que o Bolsonaro e todos os bolsonaristas que ajudaram a construir esse caos no Brasil não podem ser anistiados. Então, cadeia é o mínimo pro Bolsonaro. E os apoiadores dele que estão fazendo baderna nas ruas tem que tomar muita porrada mesmo. Então eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.